para falarmos de divórcio, nós trouxemos Marcos Antônio Galindo, que é advogado e expositor da Fiesp. Tudo bem? Obrigado, Silvia, pela oportunidade, uma vez mais conduzida a nós. Falar sobre esse tema é uma alegria muito grande, porque casamento, família, é algo muito importante em nossa sociedade. E precisamos abordar esse tema, não apenas sob o prisma da questão material, mas como da questão espiritual também. Muito bom, Galindo. Então, o que o Espiritismo orienta sobre o divórcio? É uma boa pergunta, né? Muitas pessoas acham que o Espiritismo aprova o divórcio. E, na verdade, é um pensamento equivocado. O Espiritismo, em verdade, trabalha exatamente o que o Cristo nos ensinou. O que Deus uniu, o homem não separa. E o que Deus une, em verdade, é duas pessoas pelos sentimentos de amor, não pelos interesses de conveniência material. Então, para nós espíritas, o divórcio deve ser evitado. Contudo, há situações em que esta união está tão fragilizada que pode comprometer justamente a família. E antes que se perca todo o corpo, é melhor que se perca um membro. E aí, nestes casos, em casos especialíssimos, nós acreditamos que o divórcio seja a alternativa. Ah, entendi. Quais as principais causas de um divórcio? Olha, excelente pergunta. Seria bom que nós tivéssemos vamos dizer assim, um manual prático das causas de um divórcio. Mas eu me recordo de uma passagem evangélica que talvez nos oriente sobre esta questão. Certa vez, Jesus foi indagado sobre por que Moisés teria autorizado o homem dar carta de desquite. E aí, então, eles, astutamente, querendo pegar Jesus no contrapé, porque Jesus dizia que o que Deus uniu, o homem não separa, disseram, por que Moisés permitiu? E na resposta de Jesus talvez esteja o que buscamos. Pela dureza de vossos corações. Um coração que ama é duro, Silvio? Acho que não, né? Não pode ser. Não. A dureza do coração, entenda-se, a falta de compreensão, a falta de respeito, a falta de diálogo, a falta de união, a falta de compromisso em torno da instituição família. Portanto, a causa principal do divórcio hoje ainda é a imaturidade do casal acerca das questões que envolvem uma família. Porque não é fácil, é difícil criar os filhos, pagar contas, conduzir um lar, buscar o sucesso, não são questões fáceis. E aí, então, se a família não tiver esta maturidade, naturalmente ocorrerá o divórcio. Puxa. Então, Galindo, aqui vem uma pergunta que tem a ver com o que você falou anteriormente. Como proteger a família que tem filhos? Sejam crianças pequenas ou adolescentes, eu não sei se existe uma diferença aí no caso. Existe sim, Silvia. Na verdade, a situação de divórcio é lamentável. Eu não gosto muito desta palavra, porque para nós espíritas não existe inferno, sabemos disso, mas talvez a palavra que melhor define uma família que esteja passando por um divórcio litigioso seja inferno. E o que nós encontramos no inferno? Será que nós encontramos alegria, paz, tranquilidade? De maneira alguma. E os filhos, na verdade, são os primeiros a sofrerem as consequências deste processo. E isso se torna muito doloroso quando os filhos são envolvidos nas questões de pai e de mãe. Às vezes o filho, a filha não quer tomar um partido. Porque, afinal, os filhos gostam dos dois, não é? Exatamente. Agora, então vamos tentar colocar essa pergunta de maneira prática. Se você tiver um filho, se você tiver um casal que não tenha filhos, o processo de divórcio é muito mais tranquilo, muito mais, digamos, salutar. Os problemas vão girar em torno dos bens, propriamente dito. Quando você tem filhos, naturalmente, essa questão é um pouco mais delicada e exige mais cuidado. Porém, esses filhos, se forem adultos,
também não vejo grandes dificuldades, porque já são adultos, são homens, mulheres, e talvez até tenham passado por situação semelhante, vão compreender a situação que os pais estão vivendo. Quando nós temos filhos adolescentes, eu reputo uma das idades mais complicadas, porque é aquela idade em que o adolescente ainda não está do ponto de vista intelectual maduro, mas também não é uma criança. Então, ele muitas vezes sofre. E é um processo em que o adolescente, até pela própria idade, ele é muito rebelde. E esse processo pode conturbar. E então, é muito importante a busca de uma ajuda, às vezes até profissional, de um psicólogo ou de alguém da família muito equilibrado que possa estar, vamos dizer, orientando, conduzindo esta pessoa. Agora, nos casos em que são crianças, entenda-se até 5 anos, 6 anos, assim, é também complicado, porque a criança está num processo de formação. E aí, então, entra uma questão que até hoje se coloca sobre alienação parental. Existe uma lei... Nós temos perguntas mesmo, gostaria que você desenvolvesse. Existe hoje, inclusive, leis que defendem a família deste tipo de processo, desse tipo de ação, em que, por exemplo, o casal se separando, o pai age de maneira contrária aos interesses da mãe, instigando o filho contra a mãe. Às vezes falando inverdades, ou mesmo falando verdades, mas que podem comprometer o processo psicológico do filho. Né? Por exemplo, imagine uma mãe que seja usuária de drogas, por exemplo. Certo. E o pai chega, filho, a sua mãe é uma usuária de droga. Como fica a cabeça do filho num processo como este? Então, o pai precisa ter maturidade para entender que certas coisas ele não pode envolver o filho, a criança. Né? Até para a formação dessa criança. Claro, porque isso é desastroso para o futuro da criança. Por outro lado, muitas vezes nós encontramos a mãe fazendo realmente a cabeça do filho, da filha, contra o pai. É importante entender que se o relacionamento do casal não deu certo, uma coisa eles terão em comum para o resto de suas vidas, e são os filhos. E é importante que os filhos sejam preservados deste processo. Então, tanto quanto deixá-los de fora, não os envolvendo, é melhor. E essa lei que fala sobre essa questão visa justamente defender a família deste processo, porque isso é comum, viu? Porque na hora do divórcio, como é que fica o sentimento entre o casal? Eles projetam a raiva que eles têm um do outro. E não raro nos próprios filhos. Há casos em que os próprios filhos, se o filho for muito apegado, por exemplo, à mãe ou ao pai, é um processo delicado, porque os cônjuges podem utilizarem-se dos filhos para oferir vantagens, às vezes indevidas da relação. Isso é triste e doloroso, mas é uma realidade. As crianças sofrem muito. Sofrem muito, e é algo que eu queria aproveitar a audiência do seu programa para chamar a atenção. Certa vez eu estava fazendo um divórcio, e o casal estava discutindo demais sobre as questões financeiras. Porque aquele ditado popular é muito claro, né? Antes do casamento era meu bem, né? Depois do divórcio são meus bens. Né? E aí toda a conversa girava em torno dos bens. E em momento algum se preocupava com a segurança, com o bem-estar, com a saúde, com a paz, com o que era melhor para a criança que estava ali. E eu, observando aquela situação, não pude ficar indiferente e chamei a atenção. Falei, olha, vocês estão tão preocupados com as questões materiais, mas o filho não pode ficar, num segundo momento, deixado de lado. E o juiz ouviu, e o juiz engatou aquela marcha e começou a abordar exatamente... Se sensibilizou, né? Isso, ele começou a abordar justamente a importância da instituição família, independentemente de que ela seja constituída por pai, mãe e filhos, ou por mãe e filhos e pais separados. E é importante que os casais
entendam que as suas diferenças precisam ser resolvidas entre eles. Deixar os filhos de fora. Nós vemos muitos sofrimentos, assim, pelos e-mails que nós recebemos, muitos sofrimentos, né? Então, aqui existe uma outra pergunta. Como o casal deve conduzir-se perante o divórcio? Se existisse uma fórmula pronta, não teria realmente tantos problemas. Mas eu penso que uma questão que falta, que leva ao divórcio, seja importante também depois do divórcio, que é o diálogo. Uhum. Silvia, as pessoas não se conversam. As pessoas não falam olhando nos olhos. É verdade. Às vezes, o casal está passando por algum problema, por alguma dificuldade, e eles estão apenas preocupados em demonstrar quem está certo e quem está errado. Esquecendo-se do que é certo e do que é errado naquele momento, naquela circunstância. Então eu penso que uma coisa que seja muito importante é diálogo. E eu diria mais, diálogo fraterno. Não aquele diálogo acusativo, independente de que a pessoa, o cônjuge, tenha sido o culpado, que tenha dado causa ao divórcio. Certo. Discutir o problema não vai amenizar a dor que estejam sofrendo. É importante confiarmos em Deus e tentarmos resolver esta pendência, vamos chamar assim, né? Resolver essa situação da maneira mais harmoniosa possível. E eu já notei, por observação, que os casais que conseguem se conduzir por este caminho, posteriormente se tornam inclusive amigos. Não vê o ex-companheiro como inimigo. E aí o próprio relacionamento com os filhos se torna saudável, porque aquela regra, por exemplo, você vai visitar os filhos no domingo. Mas e se o pai não pode ir no domingo? Ele pode ir no sábado. Às vezes trabalha, Isso. Né? A pais que trabalham. Se o casal tem harmonia, não tem problema. Ou se é o dia dele, mas o filho está com alguma doença, está resfriado. Não, de maneira alguma eu não vou pegar, ele fica aí, porque ele vai estar sendo bem cuidado. Então, quando há diálogo, toda a família ganha. Eu já ouvi de filhos que vivem essa situação. Eu sou feliz porque eu tenho 2 casas. Olha, hoje eu vou dormir em tal casa, mas eu vou dormir... Ele tira o lado bom, vamos dizer assim, da questão ruim. É como o ditado diz, né? Se o limão é azedo, por que não fazer dele uma limonada num dia de muito calor? É verdade. Vamos tirar um pouquinho. Então, Galindo, nós estamos nessa época entre Natal, Ano Novo, férias. Né? E as brigas entre os casais divorciados são mais frequentes. O que você diria para os nossos amigos que nos escrevem, que não sabem o que fazer nessa época? Olha, é triste, mas é uma realidade, né? Quanto mais exposto você fica a situações de conflito, mais conflitos naturalmente podem ocorrer. E nestas épocas de final de ano, é uma época em que, especialmente quando você tem filhos crianças, em que os filhos exigem dos pais uma demanda muito grande por presentes, por passeios, por roupas, por N coisas. E nem sempre os pais estão em condições de dar isto. E quando o casal está junto, essa discussão acaba sendo inerente à vida a 2. Certo. Mas quando o casal está separado, aí a coisa muda de figura. Teu pai não quer dar porque ele não quer. Começa uma competição, não é isso? Ou, como eu vi certa vez de um cliente, né? Ele chegou e falou, filho, olha, eu vou te dar um iPhone 5. Uau! Né? Para um garoto de 16 anos. E aí ele pegou e falou, bom, já que eu estou dando o iPhone 5, que você dê um Apple para ele, um computador. E ela falou, escuta, eu não tenho condições de dar um computador deste. Aí ele foi falar para o filho que quem não queria dar era a mãe, porque ele já estava dando a parte dele. E aí ela teve que ter uma conversa de pé de ouvido com o pai, dizendo que nem mesmo o iPhone 5 ela achava conveniente que se desse, porque existiam coisas mais importantes para ele. Certo. Né? Por exemplo, investir, estava com 17 anos, se preparar para um curso universitário melhor. Claro. Né? Então, nesses momentos, as discussões ficam mais acaloradas. Mas voltando aí à questão específica de final de ano, uma coisa que também acaba gerando conflitos é exatamente com quem o filho vai ficar. Ora,
os casais que estão nos assistindo sabem disso. Na casa da mãe ou do pai, da sogra ou do sogro, né? E fica, bom, este ano vai ser na casa da minha mãe, ano que vem, na sua. Quando há equilíbrio, isso até funciona bem. Mas e quando não há? Eu ouvi de uma jovem de pais separados, em que ela ia passar com a avó paterna. E ela me disse, que droga, eu vou ter que ir para lá. Aí eu, vendo aquela posicionamento dela, eu disse, mas você ama seu pai? Ela disse, sim, claro que eu amo o meu pai. Você não daria um presente para o seu pai, estando junto com a mãe dele, num momento tão importante? E ela está com quantos anos? Quantos anos mais ela vai ter que estar aqui com você? Por que essa antipatia? E fui estimulando nela essa conversa. Agora imagine isto numa família de pais separados, em que realmente a família está num processo, às vezes, de divergências de opiniões. Isso é triste. Então, infelizmente, é fato. Nesta época do ano, é comum, sim, essas brigas se acirrarem, digamos assim. E aí fica a dica. Diálogo fraterno, respeito. Dependendo da idade da criança, gente, pais, mães, o menino já está com 15 anos, com 14, ele já tem a cabecinha, ele já pode se manifestar. É óbvio que, enquanto ele for menor, você deve conduzi-lo, mas tente pensar com a cabeça dos filhos. Afinal, no Evangelho está escrito que devemos honrar pai e mãe, porém, devemos honrar filhos também. Galindo, a conversa está ótima, mas nós precisamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos já já com você, caro amigo telespectador. Descubra os mistérios sobre a Casa Assombrada à luz da doutrina espírita. Muitos fenômenos são desvendados. Surpreenda-se! Adquira este livro em nossa livraria, na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 3115-5544, ramal 204. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje falando sobre divórcio, com Marcos Antônio Galindo. Galindo, tem uma moça aqui que nos escreveu e diz que casou apaixonadíssima, mas que infelizmente o amor acabou. Então nós temos uma pergunta para você. O amor acaba? Como quase todos os noivos casam-se apaixonados, né? Eu diria o seguinte, como diria o poeta, quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo, hoje eu sei. Em verdade, muitas pessoas confundem amor com paixão. E essa questão remete àquela temática que nós abordamos no início da nossa conversa, que foi aquele diálogo de Jesus com os fariseus pela dureza de vossos corações e também pelos interesses. Silvia, quando duas pessoas se unem pelo amor de verdade, não pela paixão, elas tudo podem. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar que quando há amor, a pessoa não se conduz de maneira inconveniente, a pessoa não busca os seus próprios interesses, a pessoa não se envaidece, a pessoa não se ensoberbece, e ele conclui dizendo que a pessoa tudo crê, tudo espera e ela tudo suporta. Certo. Essa história de que o amor acaba é como a história de que a paciência acaba. Quando se tem paciência, ela não acaba. Quando se tem amor, ele não se acaba. Porque o amor é o sentimento por excelência. O que acontece, na maioria das vezes, é que esta paixão ofusca o sentido e o sentimento da pessoa. Daí a razão da música que citamos, o trecho, que eu menti, eu traí a mim mesmo. E muitas pessoas se traem a si mesmo, porque no momento da união, os interesses que as uniram, em verdade, não são os interesses do amor. Porque o que de fato mantém um casamento é o amor.
Se não existir amor, esse casamento por si só estará fadado ao fim. Aliás, não se pode se separar o que nunca esteve junto. Certo. Então, para nós espíritas, essa questão do divórcio, inclusive, ela é interessante, porque você não separa o que de fato nunca esteve junto. Então, é uma consequência natural. Ela vai acontecer, cedo ou tarde. O que nós observamos é que, enquanto as questões de ordem material, enquanto as questões de ordem, vamos dizer assim, humana, são, digamos, equilibradas para o casal, aquela união se mantém. Você já ouviu dizer que, às vezes, o marido está com alguma discussão com a esposa e fala assim, vai lá para o shopping sair, né? Como se hoje todo mundo tivesse dinheiro para ir ao shopping gastar, né? Mas, enfim. Muitas vezes as pessoas fogem deste atrito, por exemplo, viajando, indo ao shopping, fazendo compras, enfim, mantendo a questão material para suprir aquela falha de ordem espiritual. Aí, quando falta esta questão de ordem material e não existe a espiritual, então o divórcio acaba ocorrendo. De qualquer maneira, esta paixão é importante que nós coloquemos, né? Porque da maneira como se coloca, a paixão parece uma coisa ruim, e não é. Veja, a paixão, quando conduzida de maneira conveniente, ela é maravilhosa. Então, uma pessoa apaixonada pelo seu companheiro, pela sua companheira, ela entende a importância desta pessoa, ela vai dar atenção, ela vai dar carinho, mas não aquela paixão que cega. Kardec coloca um exemplo interessante a respeito disso. Ele diz que a paixão é como um cavalo. Se ele for bem conduzido, ele nos leva onde queremos. Se ele for mal conduzido, ele nos levará para desfiladeiros, para precipícios. Né? Então, a questão da paixão, ela é importante, mas ela não pode ser aquela paixão doentia. E aí só essa questão mereceria um programa específico sobre ela. Você já está convidado para vir falar sobre isso. Com prazer, com prazer. De qualquer maneira, essa história de paixão me fez lembrar uma situação. Você sabe que, não sei se é verídica a história, né? Suponho que seja uma lenda, mas ela é interessante. 2 jovens, enamorados, apaixonados, amavam-se perdidamente, resolveram se casar. Mas eles ouviram dizer, não sei onde, que casamento era jogo de loteria. Será que é mesmo? Tem muita gente falando que casamento é questão de sorte. Eu penso que é questão de amor, né? Mas tem muitas pessoas que pensam que é questão de sorte. É verdade. Muitos dizem. Muitos dizem isso. E esses jovens, então, resolveram se casar. E ficaram muito preocupados de que o seu casamento esfriasse o relacionamento deles. Sim. E eles conheciam um sábio, que se tornara sábio justamente pelos conselhos que dava às pessoas. E resolveram perguntar-lhe sobre o casamento, se seria realmente oportuno ou não casarem-se. E eles foram até lá. Lá chegando, o sábio os ouviu, que iam se casar e que tinham muita preocupação de que sofressem, que não desse certo, coisa do tipo. O sábio propôs algo a eles inusitado. Eles não entenderam, mas ele era sábio, tinha que respeitar. Ele pediu que eles capturassem 2 aves e que as trouxessem vivas e seguras até ele. E ele então daria a resposta que eles tanto necessitavam. Eles não entenderam. O que tem a ver capturar 2 aves com uma resposta simples, se eles poderiam se casar ou não? Mas ele era um sábio, eles concordaram. E foram, então, cada um para um local específico em busca da tal ave. Um trouxe um falcão pelegrino, uma ave majestosa, o outro trouxe uma águia. E no dia combinado foram lá todos felizes para ter a resposta. Lá chegando, o sábio pediu para que eles abrissem o repertório que segurava ali as aves, o pano que segurava as aves, e perguntou-lhes, aliás, determinou,
amarre as patas das aves. Eles não entenderam por quê. Amarraram. Logo que ele amarrou, o sábio falou, agora liberte essas aves. O que você acha que aconteceu? Não conseguiram voar. A primeira coisa, não conseguiram voar. E depois de não conseguirem voar, o que aconteceu? Isso mesmo que você está pensando. Elas começaram a se bicar, se agredir reciprocamente. E foi neste momento que o sábio pediu que desamarrasse a pata das aves. E a soltou. E elas ganharam vida. Subiram no céu azul. E ele disse, aqui está a resposta para um casamento duradouro e feliz. Respeitar a individualidade de cada um. Se vocês encararem o casamento como uma algema onde estarão presos, o que vai acontecer? O que vai acontecer, caro telespectador? Se você prender a sua esposa, o seu esposo, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha casa, meu isso, meu aquilo, você estará, amarrando. Algemado. Né? Você estará prendendo esta pessoa. Sem conseguir crescer, né? Que a vida é um crescimento interior. Isso serve para os pais e para os filhos também, né? Exatamente. Então, olha, o casamento é isso. Então, mas eu tenho agora aqui uma senhora que nos escreveu dizendo que ela sabe que o marido faz algumas coisas erradas. Ela não escreveu e não pormenorizou. Mas que ela não se separa porque ela ama muito os seus filhos. O que você teria a dizer para essa senhora? Meu Deus. É uma questão difícil. Olha, o que acontece entre quatro paredes só diz respeito ao casal. E ela e ele, somente eles sabem realmente as dores e os conflitos que ali acontecem. O que nós temos que ter em mente é que essa pergunta, em verdade, hoje até não está muito em moda por conta da liberdade e tudo mais, mas nós vimos durante muitos e muitos anos o famoso casamento de fachada. Era um casamento que existia, mas que de fato não existia, onde cada um tinha sua vida, cada um tinha seus relacionamentos, muitas vezes envolvimento extraconjugais, e isso era de conhecimento dos dois, desde que a família fosse, digamos, preservada disto tudo. Né? Quem sou eu para censurar quem quer que seja? Né? Eu só posso dizer uma coisa, a união de dois seres se dá com o propósito de que eles cresçam, de que eles evoluam, de que eles sejam felizes. Então a pergunta que eu faria a essa nossa irmã é, minha irmã, você está feliz? Porque se você estiver feliz, perfeito, continue. Mas se você não estiver feliz, reflita. Reflita sobre o que está acontecendo. O que nós sabemos é que muitas pessoas veem todo esse sofrimento que você descreveu das famílias que se separam, que têm problemas com os filhos, o relacionamento com os filhos fica muito difícil. E talvez essa senhora, pelo que eu entendi, ela se sacrifica, no caso, de aguentar alguns erros do marido, vamos assim dizer. Sim, da manutenção dos filhos. Manutenção, e porque gosta dos filhos, não quer criar problemas maiores, não é? E aí onde fica, no caso, eu acho que aí nós podemos, sem julgá-la, mas nós podemos dizer que ela está tendo piedade até com o marido, de tentar compreendê-lo, para que haja harmonia na família, não é? Porque como fica o egoísmo e o orgulho no casamento? Esse assunto ele é muito delicado de se abordar, especialmente com um tempo tão diminuto como o que nós temos aqui. Mas o que nós poderíamos apenas dizer é o seguinte, quem tem mais do que 50, com certeza vem de uma família daquela mais tradicional, antiga, e quem já não viu frases daquele tipo, a mãe para a filha, filha, se você quer ser feliz, às vezes você não pode enxergar tudo, você não pode ouvir tudo, porque se você enxergar e ouvir, talvez você escute e veja coisas que você não quer. Né? Naturalmente se referindo a essas coisas comezinhas que os companheiros possam fazer. Mas eu penso que um casamento verdadeiro e feliz, ele tem que ter fidelidade. E a fidelidade que eu estou dizendo não é apenas a fidelidade física, é a fidelidade de
espírito, é fidelidade de ideal. Certo. Como uma pessoa pode, desta maneira, buscar a harmonia da família, o crescimento? Silvia, ninguém trai ninguém. Nós traímos a nós mesmos. A nós mesmos. Né? Quando alguém pensa que está traindo alguém às escondidas, como pode ser isso? Ela está se traindo a si mesma. Né? Então, não tem ninguém vendo. Como não? Eu estou vendo. Né? Não tem aquela música que diz o que você faria se ninguém estivesse vendo? Como ninguém? Você está vendo. Então, a colocação que nós fazemos é que a fidelidade de princípio, daquilo que eu disse, de não se conduzir de maneira inconveniente, se aplica a tudo. Afinal de contas, tudo pode ser lícito, mas nem tudo me convém. Tá certo. Não me convém. É verdade, mas você abordou mesmo com muita propriedade o diálogo, não é? Porque nós espíritas falamos tanto em perdão. Se existe no casal algum problema em relação até a traição, vamos dizer, uma primeira vez, não custa dialogar e conversar, porque às vezes foi um ato de imaturidade que pode ser perdoado para que o casamento continue, não é verdade? Sim. Precisa ser flexível com a vida, com o casamento, com os filhos. A dureza dos corações aí. A dureza, não é verdade? É verdade. Então, olha, Galindo, foi maravilhosa essa entrevista. Eu acredito que os nossos telespectadores estão satisfeitos. E então eu quero aqui agradecer a você, pedir que esteja sempre conosco, nos dando essas boas informações. Você tem um conteúdo muito grande, não só doutrinário, como também profissional, não é? Você é advogado, e isso traz muita ajuda aos nossos telespectadores. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu a quem agradeço, quero agradecer aos telespectadores e orientar. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, itens de 1 a 5, que fala sobre indissolubilidade do casamento, divórcio, e lá vai ter muitas orientações claras e precisas em torno desse tema. Muito bem. Muito obrigada. Vamos para mais um intervalo, mas voltamos já já com vocês.